Olá, amados, graça e paz. Jesus Cristo é o religare, né? Religião vem a ser religare. A ligação do homem, quando nós falamos homem em determinadas situações na Bíblia, está relacionada ao ser humano, né? Nos diz tanto a homem como mulher. Deus criou macho e fêmea. O que passar disso é procedência maligna, da qual aquele que está segundo o mundo, espiritualmente falando, é filhos em Adão, né? Já nasce na desobediência, já nasce como segundo o pecado, espiritualmente falando. Aonde podemos contemplar que uma criança ela é desobediente, ela se apega às coisas terrenas, ao não querer dividir os seus brinquedos com o próximo, comportamentos que podem ser notáveis, né? Da onde até mesmo a criança deve ser admoestada segundo os ensinos do Senhor. Admoesta a criança para que, enquanto ela estiver velha, ela estar segundo os caminhos do Senhor, do qual deve ter sempre a presença do Espírito Santo. Pedir para que a criança seja cheia do Espírito Santo, aonde o Espírito a conduz em todo tipo de inteligência e sempre estar desviando do mal. Todo aquele que nasce está espiritualmente falando como filhos em Adão. E filhos ilegítimos estão unidos à meretriz, da qual a palavra nos diz que é aquela que trai o noivo, que não há submissão ao único mediador entre Deus e homens. Porque Adão foi unido a Eva, que seria mãe dos viventes, mas pela desobediência é aquela que trai, não tem submissão ao noivo, do qual, através aquele que confessa de boca Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas e persevera crendo de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, sempre desviando do mal. O fim teme ao nosso Senhor, que é o princípio da sabedoria, e desvie do mal. Isso só é possível através acatando as advertências do Espírito Santo. Quando se reconhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e segue na fé e obras de justiça, do qual o Espírito Santo produz em nós. Feitos filhos por adoção em Cristo Jesus, né? Aqueles que estavam como ilegítimos segundo filhos de Adão espiritualmente falando, agora são filhos não bastardos, mas agora são feitos filhos de Deus vivo, aonde ele levou sobre si as nossas maldições. Nele nós somos benditos. Ele é o único que pode fazer esta conversão daqueles que estavam sob maldição, agora está sendo abençoados nas regiões celestiais. Ele é o único que pode fazer. O diabo, o enganador, a própria antiga serpente, criou muitas falsas religiosidades a fim de tragar a muitos, para que os seus dias lhes são abreviados e nem alcance a vida eterna. Ele quer levar, ele já está condenado e quer levar muitos à condenação, né? Porque Jesus Cristo já o venceu e o domínio sobre da qual o homem havia perdido, ele nos conquistou o domínio, ele nos outorga a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, ele nos outorga a capacidade, ele levou sobre si as nossas tentações. Jamais diga que é tentado por Deus, porque ele nós somos tentados pelos maus desejos. A própria serpente é que tenta, né? Segundo as maledicências, os prazeres carnais, os deleites, os prazeres passageiros que abrevia os dias, né? Os vícios, as prostituições, as orgias, as bebedices, as glutonarias, isso tudo abrevia os dias. É aquele que semeia segundo a carne,
os dias lhes são abreviados. Vêm as doenças, enfermidades, as maldições, segundo a própria Escritura nos diz. Tudo aquilo que acrescentares a esta profecia, acrescentarei às pragas descritas nessa profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Ainda que existem profissionais que tratam, que pode remediar, adiantar algumas enfermidades, assim como os medicamentos. Isso tudo são coisas segundo o mundo. Segundo a fé opera em nós, nós recebemos a libertação, a cura, a restauração, bem como muitos dos profissionais estão segundo o próprio paganismo, onde se observa no uniforme deles a própria serpente, porque estão segundo o Deus pagão, do qual era um curandeiro, segundo o paganismo. Mas aqueles que seguem segundo a fé no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nós vivemos de forma sobrenatural. Nós não necessitamos de medicamentos, não necessitamos de simpatias, de elementos. Ele é aquele que faz o serviço por completo. Ele liberta, ele cura, ele restaura de forma sobrenatural. Nós vivemos de forma sobrenatural. Por isso muitos são enganados, seduzidos a viver segundo o paganismo, segundo o curandeirismo. Muitos seguem falsas religiosidades, espíritos enganadores, espíritos que são... A palavra diz que era para ficar vigilante com os sinais do qual eles operavam, do qual a porta lhe foi fechada. Eles estão ainda segundo aquilo que a sua mente está, segundo a mente carnal, mas eles clamam ao seu pai, que é o diabo, o pai da mentira, mas ele já não os ouve, porque a porta lhe foi fechada, ele foi expulso. Agora cabe a nós convencê-los dos seus maus caminhos, de não seguir a homens que também têm uma mente cauterizada, que não conhecem da verdade e falam em nome da verdade, mas não são a verdade, são a própria mentira. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre a vida daqueles que desencaminham a muitos. Cabe a nós que falamos em espírito e em verdade e conseguimos esta luz em nossa vida, da qual nós seguimos segundo a fé opera em nós, convencer aqueles que estão no mundo dos seus maus caminhos, para que venham se arrepender e alcançar um único mediador, aonde nós temos contemplado a ira do Cordeiro sobre a vida daqueles que perseveram crendo em doutrinas meramente humanas, impossíveis de justificar. Ele é aquele que trata com cada um. Nós temos contemplado as chuvas de granizo, as pragas, porque quando eles creem em seus deuses, eles pedem proteção, mas não estão sob proteção. Aonde as suas lavouras são danificadas, onde vêm as pragas, aonde vêm os acidentes, acaba muitos sendo ceifados pela morte, o último inimigo do qual haveremos de enfrentar, a primeira morte, assim como a segunda morte. A segunda morte ninguém enfrenta se não for por aquele que enfrentou a morte, aonde a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Uma casa há vasos de honra e desonra. Alguns ressuscitarão para a vergonha, para ir para o fogo eterno. Outros para o lugar onde o Senhor nos preparou, a morada celestial, onde ali haverá júbilo. Aqueles que semeiam com lágrima aqui, colherão com júbilo. Por isso anunciamos esta verdade, assim como alcançamos este favor imerecido, é de graça. Todo aquele que quiser, basta confessar Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas e pedir para Ele a sabedoria necessária dia após dia e estar ouvindo, porque muitos, quando se fala em alimento espiritual, acham que entra pela boca, mas Jesus já dizia àquele povo que o que entra pela boca, porque eles questionavam por que não lavava a mão antes de se alimentar,
e ele dizia: o que entra pela boca sai pelo esgoto, né? O que contamina o homem é o que sai pela boca, porque o coração tem que estar puro. Aquele que não tem o coração puro, o que sai da boca está o denunciando, né? Que ele está segundo a própria impureza. Aquele que tem discernimento, pela palavra que sai da boca nós discernimos, e ainda que se fique mudo, nós sondamos o intento da mente e do coração pelo Espírito Santo. Por isso a palavra ela entra pelo ouvido, né? O alimento espiritual é pelo ouvido, do qual temos que ter discernimento até mesmo qual alimento estamos recebendo, porque assim como a língua prova o sabor dos alimentos, se prova uma pimenta, vai arder, né? Aquela pimenta está ardendo a língua. Assim nós temos que ter discernimento espiritual no ouvido, para compreender se estamos recebendo um alimento verdadeiro, assim como tem alguns que querem se passar por verdade, mas são mentirosos. Suas palavras destilam o próprio veneno da serpente, né? Falam, têm aparência exterior de bonzinhos, mas suas palavras são argilosas. Elas vêm acompanhadas do que está no seu interior. A Bíblia nos fala que uma palavra que na boca era doce, quando soldava um intento da mente e do coração, é amargo como fel. Aqueles que têm o discernimento de espírito, eles discernem a palavra, sabem da palavra que sai pura da boca, segundo um coração puro, segundo uma mentalidade de Cristo. Assim como também aqueles que destilam fel do seu interior, do qual Jesus diz: quando abrem a boca é um sepulcro caiado. Como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado. Mas o Senhor, como dono da obra, ele é aquele que está a silenciar aqueles que anunciam heresias em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.